Buenas! Estou aqui numa tarde com o Gabriel Jacinto, obrigado por ter aceitado o convite, bater um papo aqui conosco. Estamos na confraria Dom José, Empório Dom José, no Canal 4. E o assunto de hoje é em relação aos tipos de empresa que um profissional terceirizado pode abrir. Fique ligado aí. Gabriel, como a gente comentou em alguns outros vídeos, existe já no Brasil, assim, uma terceirização da área, principalmente da área de tecnologia, né? Muitas pessoas que eu conheço, assim, muitas pessoas no mercado que trabalham com o desenvolvimento de tecnologia, são desenvolvedores de software, de sites, de aplicativos, eles trabalham como PJ, na verdade. E na maioria das vezes, quando eles recebem uma proposta para atuar como PJ, a primeira coisa que a pessoa faz é correr para abrir uma empresa ME, uma microempresa, no Simples Nacional. Parece que é meio um consenso, né? É a melhor opção? Errado. Na verdade, eu acho que nós temos que distinguir dois tipos de assuntos, ou dois itens muito importantes nesse lado da constituição de uma empresa. O primeiro deles é o tipo societário. Existem basicamente três tipos de societários no Brasil. A MEI, que é um microempreendedor individual, que normalmente você constitui para atividades não tão qualificadas, porém foi uma forma que o governo instituiu para que as pessoas pudessem sair da informalidade, garantisse uma previdência, por exemplo, e existem dois lados ganhadores, a pessoa, o empresário e o governo. Você evoluiu um pouco mais dizendo já sobre a empresa do Simples. O Simples, na verdade, ele é um regime tributário. Então nós vamos falar do MEI, que também não deixa de ser um regime tributário, porém com uma característica operacional bem reduzida. A empresa do Simples, que é uma empresa que poderá, por exemplo, uma empresa de advogados, pode ser uma empresa do Simples. Então, para que você possa ter a opção de uma empresa do Simples, você há pouco havia me perguntado, uma agência de propaganda pode ser agência do Simples? Não, não pode. Então, o primeiro ponto existem ainda algumas atividades que a própria legislação do Simples restringe. Entretanto, por conta do tipo de empresa. Por tipo de atividade, dependendo por tipo da atividade. Dependendo do tipo de atividade, não como pode... também no caso do MEI. Você não pode ser um MEI médico. Deu para entender? Então eu estou tentando caracterizar o lado societário, o lado operacional com o lado fiscal. Então o MEI é aquela atividade tremendamente, eu não gosto de usar a palavra pequena, mas uma atividade que não seja uma simples profissão regulamentada, como contador, advogado, médico, engenheiro, que são chamados atividades regulamentadas que tem um conselho, um corretor de imóveis, com creche e assim sucessivamente. A crítica que eu faço sobre o Simples, e eu sou obrigado a alertar isso a todos, é que, primeiro, não são todas as atividades. Por exemplo, caso você não tenha muitos empregados, você seja uma empresa do Simples, você seja um médico, por exemplo, que tem uma enfermeira ou um consultório realmente pequeno, a opção do Simples não necessariamente vai ser vantajosa. Não podemos esquecer também que o Simples tem um limite de faturamento por ano, que é hoje de 3.600.000. Vale a pena comentar a dificuldade que eu particularmente vejo no enquadramento de qualquer uma das atividades profissionais que sejam no Simples, porque nós temos 6 anexos, nós temos quase 22 alíquotas diferentes de impostos, então, de acordo com o limite do seu faturamento. Então, eu entendo que o Simples, muitas vezes, ele não é tão simples. Não sei se eu estou conseguindo passar para você.
porque ele dá muito mais trabalho, por exemplo, do que uma empresa tributada com base no lucro real, que utiliza um conceito tremendamente padrão, aquela coisa tremendamente conhecida. Receita menos despesa, eu tenho lucro. Eu vou pagar imposto em cima do lucro. Tá. E quais são as outras opções? Para a pessoa que está assistindo a gente, eu não sei se o simples é a melhor opção para o meu tipo de empresa, o tipo de empresa que eu vou abrir. Olha, nós temos que fazer muitos cálculos, viu, Rafael? Não é uma conclusão que você pode tirar de imediato, não. Procura uma ajuda. Você tem que ter uma ajuda, você tem que projetar. Você viu o que eu falei, mão de obra, você viu o que eu falei, faixa de faturamento, você viu o que eu comentei sobre atividade. Então são todos os elementos que vão compor uma situação econômica, vamos falar fiscal, para ter essa conclusão. Muitas vezes o lucro presumido acaba sendo mais interessante porque você paga imposto por alíquotas menores. Muitas vezes, dentro dessas 132, 120, né, são 6 vezes 20 ou 22 linhas dentro da tabela, que eu vou chutar 22 aqui, nós estamos falando de 132 alíquotas diferentes. Então você há de convir comigo que a palavra simples ela não é tão verdadeira desse ponto. E eu particularmente faço aqui um comentário que muitas vezes o pequeno empresário ele se considera isento de uma série de obrigações e tudo mais, e pelo contrário, a empresa dele é mais trabalhosa. E eu não posso quase que afirmar para você que existe um número muito grande de empresas hoje aqui no Brasil pagando imposto sem saber o tamanho do lucro. Tá. E no caso, quando a gente fala pequeno empresário, a gente está falando inclusive desse profissional que trabalha para uma empresa de forma terceirizada, ele não deixa de ser uma empresa. Mas não deixa de ser um empresário, então porque são coisas diferentes. Ele é um empresário, eu posso ser contratado, eu tenho uma equipe que faz parte do meu time para trabalhar. Então, eu sou uma microempresa. Nesse caso, sim, caso eu tenha uma folha de pagamento um pouco mais pesada, a legislação do Simples pode ser mais vantajosa. Então, se ele abrir uma empresa para trabalhar como terceirizado para uma empresa de desenvolvimento, por exemplo, se ele souber as regras, escolher um caminho certo, melhor tipo de empresa, poderá ser o Simples. Poderá ser o Simples. Poderá ser o Simples, ele precisa fazer essa análise de qual que é o melhor. O que eu estou querendo colocar de uma forma taxativa a opção não pode ser automática. Necessariamente você tem que fazer uma projeção da sua receita, das suas despesas, da sua margem de resultado, porque muitas vezes você pode até fazer a opção por um outro caso que seria o lucro presumido e você chega à conclusão que o seu lucro é menor. Mas se ele fizer direitinho, seguir as regras, ele pode ter um conforto, uma situação... Não tenha dúvida. Tem que consultar um contador. Sendo terceirizado... Não adianta. Se você não está com dor de cabeça, você não procura o médico, a melhor opção fiscal que a gente dá é um contador. Não adianta. Isso daí é líquido e certo. Não adianta nós fugirmos dessa realidade. Legal. Bacana. Fica aí, fica antenado. Você que trabalha como terceirizado ou está abrindo uma empresa, precisa contar com todas essas questões. Auxílio técnico para poder ter Mas melhor se fizer opção. Direitinho, provavelmente você vai ter uma estabilidade, vai ter bons resultados. Então, legal. Gostou do vídeo? Deixe seu curtir, deixe seu comentário, inscreva-se no canal e até os próximos. Valeu!